Olá, meu nome é Ronaldo Campos, eu sou professor de História. Eu vou usar o espaço do YouTube para discutir e analisar algumas questões referentes ao PET 5 de História, semana 3 do terceiro ano do ensino médio. Esta semana, o tema é a construção da cidadania moderna. Primeira pergunta: explique como a desigualdade social afeta a população brasileira nos dias atuais. No Brasil, a desigualdade entre os brasileiros tem a sua origem na má distribuição de renda. A maior parte das riquezas produzidas no Brasil ficou concentrada nas mãos de um número muito reduzido de pessoas. A desigualdade social é a diferença que privilegia ou limita determinado grupo social. Como a desigualdade social no Brasil é muito grande, os efeitos da população brasileira são desastrosos e se manifestam em muitos aspectos da nossa vida em sociedade, como na cultura, no cotidiano, na política, no espaço geográfico, entre outros. Mas é no plano econômico que temos a sua face mais conhecida. Boa parte da população não dispõe de renda suficiente para gozar de mínimas condições de vida. Sem acesso à educação, saúde, moradia, transporte, saneamento, que são direitos de todo cidadão, essas pessoas não têm as mesmas oportunidades que os grupos mais ricos. Então, elas acabam vivendo na pobreza, sofrem exclusão, não tendo acesso aos seus direitos e não exercendo plenamente a sua cidadania. A desigualdade social é um problema social presente em praticamente todos os países do mundo. Ela decorre principalmente da má distribuição de renda e da falta de investimentos na área social, como em educação e em saúde. Dessa maneira, a maior parte da população fica à mercê de uma minoria que detém os recursos, o que gera as desigualdades sociais que nós conhecemos. Por exemplo, no Brasil, nós temos uma estimativa de 16 milhões de pessoas que vivem na pobreza extrema. É uma contradição, porque o Brasil é um dos 10 países com o PIB mais alto do mundo, ao mesmo tempo que é o 8º país com o maior índice de desigualdade social e econômica do planeta. A desigualdade social é um dos mais graves problemas que nós temos na contemporaneidade. Por quê? Porque a desigualdade social provoca efeitos negativos como a favelização, a pobreza, a miséria, o desemprego, a desnutrição, a marginalização e a violência. Se um país não consegue atender às necessidades básicas de grande parte do seu povo, tampouco conseguirá prosperar de uma forma equitativa. Para solucionar esse problema, é necessário aliar democracia com eficiência econômica e justiça social. Além da desigualdade social, nós temos também a desigualdade econômica, que é a desigualdade entre a distribuição de renda, a desigualdade racial, que é a desigualdade de oportunidades entre as diferentes raças ou etnias que compõem a nossa sociedade, como os negros, os brancos, os amarelos e os pardos. Há também a desigualdade regional, as diferenças entre as regiões, entre as cidades, entre os estados, e há a desigualdade de gênero, as diferenças entre homens e mulheres, entre população LGBT e outras. Questão número 2. De acordo com o texto, quais são as causas da desigualdade social no Brasil? Nós sabemos que ao longo da história do Brasil, a exclusão foi uma marca muito forte. O Brasil, desde a sua origem, desde o período colonial, foi um país excludente, que perpetuou políticas discriminatórias e violentas. Nessa história, nessa longa história de mais de 500 anos, nós percebemos a ausência de um Estado de direito e a ausência de um Estado que garantisse o direito para a maior parte da população. Por exemplo, ao longo da nossa história, não era garantido o direito à educação para grande parte da população. O acesso à educação era negado, devido à falta de escolas, por exemplo. Isso dificultava a integração nacional, cultural e a formação da identidade do povo brasileiro. Uma outra questão interessante que o texto levanta: a não integração na sociedade dos negros no período pós-abolição. Os negros recém-libertos não conseguiam trabalho, porque eles não tinham qualificação necessária, foram substituídos pelos imigrantes. Eles eram tratados como cidadãos de segunda categoria e viviam uma pobreza, uma violência,
o desemprego, baixos salários, de uma forma muito mais forte, muito mais contundente do que a população branca do país. Terceira questão: explique a finalidade do Estatuto da Igualdade Racial. O Estatuto da Igualdade Racial é um conjunto de regras e princípios jurídicos que foi promulgado em 2010, na então gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A finalidade desse estatuto é coibir a discriminação racial e estabelecer políticas para diminuir a desigualdade social existente entre os diferentes grupos raciais que fazem parte da sociedade brasileira.